Amados, nós vamos agora para o momento da palavra de Deus. Eu quero apresentar o nosso preletor essa manhã. Eu vou ler aqui de forma abreviada o currículo dele, porque se eu fosse ler tudo, não daria tempo. Mas lembre-se que, antes de tudo, ele é um servo de Deus. Mas nós temos prazer de honrar quem vem aqui, né? Pastor Livingston Farias é natural da cidade de Búzios, Rio de Janeiro, produtor musical, palestrante, conferencista, escritor, cantor, compositor da MK Publicitar por mais de 3 décadas. Mentor de 38 ministérios no Brasil e em outros países como Irlanda do Sul, Estados Unidos e Espanha, África. Seu prestígio é considerado por centenas de nomes no cenário evangélico. Foi indicado 3 vezes ao Grammy Latino, junto com muitos cantores que você conhece, dentre outras premiações que aqui são mencionadas. Algumas canções que foram gravadas por Grupo Altos Louvores, Banda e Voz, 4x1, Marina de Oliveira, Ariane Eichla, Kleber Lucas, Fernanda Brum, dentre tantos outros nomes que aqui são mencionados. Ele é bacharel em teologia, mestre em missiologia pelo CEMIT e Instituto Íbero Transcultural de Málaga Sul, da Espanha. E dentre tantas outras coisas que aqui estão, eu quero que vocês recebam com muita alegria o pastor Livingston Farias. Aí, agora que ele está se aproximando, eu vou dizer que ele é meu amigo e ele tem feito de uma forma muito amorosa uma mentoria espiritual na minha vida no que diz respeito ao pastoreio de louvor, algo que eu orei tanto ao Senhor por tantos anos, porque é um lugar muito solitário. Ser pastor de louvor é um Irapuru. Já ouviram falar nesse pássaro que canta uma vez por ano na Amazônia? Pois é, Deus é tão bom na minha vida que me deu esse presente. E hoje ele está aqui para trazer a palavra do Senhor. Seja bem-vindo. A minha gratidão a Jesus por estar nesse santo altar. A paz de Cristo para os irmãos. Amém? Em 2 minutinhos, o que diz respeito à minha conduta é agradecer a Deus, ao casal de pastores, os pais da pastora Dani, pastora... Eu quase que chamo ela de reboliço, que eu cheguei no gabinete, a pastora do reboliço. Minha gratidão à senhora e ao senhor, pastor. Recebe a minha deferência, meu respeito. O senhor pode ter certeza que esse caco de menino aqui não vai desapontar o teu santo altar. Eu detesto gracinha no altar alheio. Então, portanto, minha gratidão por o senhor ter chancelado a minha modesta passagem por aqui. Eu não ando sozinho, ou eu ando com banda ou com bando. Aí a banda não veio o bando, porque banda, né, eu vou até ficar descosta, né, meu? Um massacre. Então alguns me acompanharam, e eles estão aqui. O meu primo me ajuda para onde eu vou. Eu peço eles que fiquem de pé, o Igor Farias, o Caio, que cuida das minhas mídias, o Ulisses, que está aqui, que é um adorador, um missionário. Eu vi o rosto da Carol e o pastor Judson Lena, da Nazareno da Tijuca. Onde está a Carol e o Judson? Eu peço ao pastor Judson Lena e a Carol, sua esposa, que fiquem de pé. Um casal lindo. O Judson, eu estou passando o meu bastão para ele. Eu peço um aplauso a esse casal, para os irmãos. Dom.
Em segundo lugar, agradecer a Jesus pela oportunidade de pregar a sua santa mensagem, mesmo sabendo que num Brasil pós-moderno torna-se cada vez mais complicado chamar determinadas pessoas para o santo altar. Tá braba a parada. Então a minha missão aqui é ser um engraxate dos sapatos de vocês e termino com a permissão do grupo de pastores. Eu não sei se o irmão Cláudio Rodrigues está aqui, da editora BV Books, ele está lá fora. Eu gostaria muito que o Cláudio pudesse mencionar essa criança aqui que eu pari. Se alguém pudesse chamar o Cláudio lá. Igor, você chama o Cláudio? Eu pedi ao Caio para colocar aqui na mídia da igreja. Entre lobos, cordeiros e leões. Eu não gosto de fazer do altar do Senhor mercantilização. Eu só estou dando um approach para os irmãos que isso aqui não é um livro. Isso aqui são granadas com pino aberto e uma bazuca mirada na cara do relativismo. Uma bomba. Então, aqui Jesus não está dando dente de ouro para ninguém. Aqui não tem balcão de milagrismos, efeitos colaterais de um chamado extremo. Com a permissão do santo pastor, o Cláudio, eu gostaria só que ele mencionasse para os irmãos, eu não sei legislar essas coisas, qual a importância disso aqui no mundo literário pós-moderno, no meio da liderança do Brasil. Aí, pastor Cláudio, tenha bondade. É um segundinho. O Cláudio é o CEO da BV Books, está ali com a stand. Eu passo para te dar uma saudação à igreja. Irmãos, bom dia, paz. Talvez você não conheça a BV, né? Você não conhece a empresa BV Books, nunca ouviu falar. Mas com certeza você já ouviu de um produto nosso. Quem aqui nunca assistiu o filme Prova de Fogo? Lembra do filme Prova de Fogo? Bombeiro, Resgatando o Casamento. Músicas como Michael W. Smith, Kirk Franklin, Hillsong, United, e tantos outros, Marcos Witt, tantos outros. O filme Desafiando Gigantes. Nós trouxemos para o Brasil esses produtos, colocando à disposição de vocês todos esses produtos. E o pastor Livingston é uma bênção. Falar do pastor Livingston é difícil, né, pastor? É difícil. E eu fiz um desafio, pastor Livingston. Falei, pastor, o senhor com uma bagagem tão grande, um conhecimento tão grande na música, compositor de músicas que vocês cantam aqui, que talvez vocês nem saibam, e da composição do pastor Livingston. Falei, pastor Livingston, vamos escrever um livro? Vamos colocar no livro todo o seu conhecimento, vamos colocar no livro tudo aquilo que você, aquela bagagem toda que você adquiriu em todos esses anos. E ele aceitou esse desafio. Mas só que ele foi mais além do desafio que quando ele me apresentou o manuscrito do livro, eu falei assim, uau, que coisa interessante, pastor. Nós estávamos para falar sobre música para cantores, para levitas, e ele foi muito mais além. Então, o título foi até além também, Entre Lobos, Cordeiros e Leões. Fantástico o livro que o pastor Livingston. Então, esse livro está disponível ali para você, ao final, se você quiser adquirir o livro. O pastor Livingston também vai estar lá, né, autografando o livro, dedicando o livro pessoalmente para você. E muito obrigado por essa oportunidade. Gentilmente peço à congregação abrirem suas Bíblias, nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 16, tenham bondade. Pastor Judson, Lena, pastora Carol, eu acho que nós descobrimos o lugar para fazer o indoor do Som da Vida, pastor Judson.
E não disseram que o Marienthal estaria aqui com uma orquestra dessa lá do Bronx? E no meio, com a licença da pastora Dani, no meio dessa pressão worshipista que o Brasil passa, ver esse negócio aqui é surreal. Eu lhes honro. Quase que eu ia pedir a Dani para eu ir embora, porque eles tocaram Saída, que é uma canção minha, e eu falei, Jesus, ai meu pai, ui, que swingueira. Pastor Judson, acho que aqui dá, hein, para fazer o som em dó, pastor. Look at this. Tá louco. Tenha bondade. Quando eu concluí aqui a meditação, com a permissão do santo pastor e sua esposa e a pastora Dani, eu vou chamar o Ulisses para adorar Jesus no final e a conclusão disso tudo aqui. Mateus, capítulo 16. A pastora Dani me passou um spoiler ali que pós-meditação, terá uma cerimônia de ordenamento de sacerdotes, presbíteros, ministros, diáconos. Eu falei, vixe do céu, é hoje. Por quê? Eu quero compartilhar nesse pouco tempo sobre os efeitos colaterais de um chamado extremo. Me antecipo pedindo habeas corpus à congregação. Sou um menino muito bem educado e sei pisar nos santos altares. Apertem seus cintos, entrem na aeronave e vamos nessa. As turbulências não serão provocadas por mim, elas acontecerão dentro da tua cabeça. Prepare yourself. Vamos ler. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram também Moisés e Elias, conversando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para o Elias. Falando ele ainda, quando de repente uma voz luminosa os envolveu. E no meio da voz, no meio das nuvens luminosas, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele, uma parada, a ele ouvi. E ouvindo os discípulos, caíram de bruços. Blau.
Tomados de grande medo, e aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes. Está tudo bem, está tudo certo. Não tenhas medo, sou eu mesmo. Agora olha para mim. Mateus 17, é um aeroporto abandonado e que os grandes Boeings não desejam mais pousar. Mateus 17 é um sinalizador de luzes a piscar para a qual esses Boeings, essas aeronaves deveriam prestar atenção aos sinais. Cada aeroporto, olha só, cada aeroporto é controlado por sindatas. E eles são indispensáveis para uma série de coisas. Analisar perigos, comportamento do tempo, pressão, temperatura, ventos, velocidades, impedâncias e outros, tráfego aéreo e outras necessidades pertinentes a pousos e decolagens. Calma. Esse empréstimo eu quero dedicar a Mateus 17, para que a igreja possa entender um pouco mais os localizadores, esses sindatas, e o que eles dizem a todo tempo, mesmo que os grandes Boeings do Brasil, e são 27 Boeings, falando com propriedade, são 27 Boeings no Brasil. Supõe-se Boeings serem que não desejam pousar aqui. Não sei. Eles não querem mais pousar aqui. Portanto, por renunciarem, por ignorarem os sindatas, os sinais e as evidências dessas temperaturas e pressões, a coisa está como está no Brasil. Me acompanhe. Primeiro sindacta. Jesus passa como sinalizador, como um atol. Depois de desencrencar muita gente, de solucionar a questão do menino na praça de Naim, me escuta, de solucionar a multiplicação dos pães, tanto é que parece com o Brasil, essa multidão está me seguindo só por conta do pão que eu dou, a cara do Brasil. Brasil evangelicalista e pós-moderno e pentecostalizante. A cara. A hora que você nega o pão, o cara muda de comunidade e vai para outra campanha. Depois dele sinalizar todas essas coisas, de ressuscitar um menino na praça de Naim e de estar dando de si, ele para
chama os seus meninos. 6 dias depois, ele agora dá um spoiler de si mesmo, daquilo, olha para mim, que nenhum dos seus meninos conhecia, e nenhuma das multidões dos grupos também o conheciam. A nossa petulância brasileira é a gente achar que a gente conhece tudo sobre Jesus. Olha, fala sério. Impressionante como nos tornamos paladinos poderosos, arrotantes, soberanos, detentores, e acolá vai a parada. E ele dá um spoiler, choca, impacta, faz os caras se estrambelharem, se estremecerem, dizendo: ô mané, você está pensando que eu sou assistencialista de Jeovazinho? Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Bem! Ai, meu Deus do céu! Ui, quem é ele? Ui, quem é ele? Ui, quem você é? Ele mostra a todos porque ele é, quem ele é, porque ele é o que é, e mostra também aquilo que ele é e que ninguém sabia que ele era. Aí, o segundo Sindata daqui, desse aeroporto abandonado, é que nessa geografia, ele decide ir para o Monte de Tabor, que no empréstimo da nossa carioquice, seria lá na ponta da Chatuba, lá para dentro do Nova Iguaçu, no Tanguá. Ele olha aquela miserabilidade comandada por César e diz: que lugar bom para eu me transfigurar. Cheio de 7-1, cheio de bandido, cheio de encrenqueiro, cheio de enrolado, cheio de coisa ruim, cheio de ingresia, com breu. Que lugar bom para que eu me transfigure. Esse segundo Sindata mostra o quanto nós acabamos privatizando o próprio Jesus para nós mesmos. Ele é meu, e ele é meu, e eu sou dele, ele é meu. Ele está dizendo: cara, vai para Nova Iguaçu, para o Miriti, velho, vai para o Paracambi, vai para o Agreste, e ele é meu, e ele é meu, e tchu, ai, que ui. Ele está dizendo: eu quero me transfigurar no meio do breu. Vocês estão me privatizando e eu estou me manifestando agora para quebrar o processo de privatização que vocês fizeram comigo, pô. Lá, sério. Estou injuriado com esta privatização de vocês. E aí ele se transfigura. E ao transfigurar-se, olha para mim, ele dá um recado às hostes, ele dá um recado a potestades e principados. Ao transfigurar-se, ele dá um recado ao Sinédrio, ele dá um recado ao Senado da Judéia. Ao transfigurar-se, ele dá um recado para os poderosos de Roma, ele dá um recado aberto para os sacerdotes e sumos sacerdotes. Caifás fica maluco, Anás fica doido, Herodes perde o controle, ele está transfigurado. Ele dá um recado a Satã e dá um recado aos seus discípulos: não me encaixotem, não me privem, eu não obedecerei vossos cabrestos,
porque eu sou a fusão de Adonai com Yaverá. Eu sou. No Siddhartha, no terceiro Siddhartha, desse aeroporto abandonado, ele surpreende ainda mais, olha para mim. Ele chama os 5 caras. Não existe G7, G77 mais China. Não existe cúpula mais poderosa historicamente do que esses 5 camaradas. Moisés, Elias, Tiago, João e Pedro. Ele reúne essa turma da história e aí o caldo engrossa, meu bem. Porque até então, nesse Siddhartha aqui, aquele suposto do ensino do Paulo, aquela fundamentação apostólica em Efésios para essa igreja, que é uma igreja da sã doutrina, o dito dos 5 ministérios, santa pastora e pastor, escuta aqui, vai engrossar o caldo. Até então, Paulo estava fazendo isso aqui, ó, para que os caras entendessem o poder de uma unidade e de uma pluralidade em torno de um santo ministério. Olha para mim, Jesus faz o seguinte, ele providencia que os 5 estejam juntos. Para isso ele chama o maior apóstolo, Moisés. Não tem ninguém, não haverá ninguém, pastores, com o mesmo quilate de Moisés. Ao dominar e coordenar 2,5 milhões de pessoas de um país para o outro. Senta aqui, Moisés. Para isso, ele chama o Elias, que é o profético. Senta aqui, brother. Vem cá, você. Chama Tiago. Tiago, você é um menino prendado, vai resolver o problema da circuncisão. Olha para mim. Senta aqui. Chama Pedro, o arranca-toco. Lá foi. Senta aqui, você tem um potencial forte. Senta aqui, Peter. Chama João, crânio de gnu. Lê o Apocalipse, você vê. Ninguém teve um crânio como o de João, meu brother. Ninguém. E daí, ele junta esses 5 camaradas e coloca-os diante da história e a história diante deles. E começa então a relacionar-se a partir daquilo que é colateral no ministério. Olha para mim. De tudo que é colateral em um ministério extremo. Se você vai ser ordenado nessa manhã pelo grupo pastoral, eu sinto que Jesus me trouxe ao lugar certo. Pois até então, não havia acontecido um alinhamento tão vertical como esse para os ministérios. Jesus, já prevendo a desbancada e as autonomias que cada ministério singularmente pegaria para si, num país chamado Brasil, ele disse, olha aqui, Moisés, você é a história descrita. Só tem o seguinte, você não é o cara.
Olha o cara aqui. Por isso que o texto diz, uma voz desceu no meio. Aí eu estou no terceiro sem data desse aeroporto. Eu lhes disse, o aeroporto é desprezado. Moisés, não é você o cara. Mas não sou eu. Mas eu fiz tudo aquilo, cruzei mais. Não, mas você não é o cara. Olha ele aqui. Preste continência a ele, Moisés. Você que tem chamado apostólico, o Brasil dos apóstolos, dos paipóstolos, dos prepóstolos, dos subpóstolos, dos tripóstolos. Você precisa se curvar a voz, velho. Você precisa se curvar a voz. Elias, não, porque eu arranco 400, eu mato 500, mato 300. Elias, aqui ó, olha quem é o cara. Não é você. Elias, você precisa se curvar a voz. Olha para mim, olha para mim. Para com esse celular aí, rapaz. Ó, rapaz, você para com essa... Eu não vim aqui brincar de pique não, hein? De tchutchupa não, hein? Não faça isso. Desliga esse aparelho. O santo pastor está aqui, mas desliga essa piromba aí. Desliga essa bodega aí. Desliga esse negócio, que esse lugar é santo. Ou é ou não é? É santo, pastora? Então desliga essa parada aí, rapaz. Eu vou pedir minha carta de membro já aqui. Sério. Tiago, você é um crânio espetacular. Super inteligente. Discerne a Torá como ninguém. Preste continência a vós. João, você é o mais sensível de todos os que eu conheço. Calma, escute a voz. Nesse aeroporto que eu estou usando esse empréstimo, é para te avisar algumas coisas sobre o chamado extremo. A cabeça dele se torna dividida. E agora? É aquele Jesus do pão ou é esse daqui? Olha para mim, qual Jesus cabe mais no meu esquema? Ops. Que lado de Jesus eu posso manipular? Porque agora ele mostrou-se completamente imanipulável. E agora o que eu faço? Então, o que está expectado aqui é que a nenhum de nós, apóstolo, olha para mim, a nenhum de nós, missionários, amém, a nenhum de nós, pastores, a nenhum de nós, músicos, arranjadores, ministros, a nenhum de nós, presbíteros, diáconos ou bispos, a nenhum de nós, profetas, a nenhum de nós é permitido vetar ou alterar a genética do céu sobre a vida de Jesus e a sua divindade. Não temos esta permissão, a nenhum mortal foi dada. Esse se tornou o pior de todos os dilemas do Brasil pós-moderno. Eu sou o dono disso aqui. Então, lembre-se que ele não é deste mundo, seu reino não é deste mundo, sua cruz não é xepa de feira. Avise isso. Avise, pode dizer que o Livingston mandou dizer. Pode dizer. O seu poder não pode ser manipulado, até porque no lado de lá, os que trabalham com adivinhações, que são agoureiros, que são encantadores, eles manipulam uma coisa para as quais eles foram treinados e se sentem assim. Nós não. Nós tentamos manipular aquilo que é inimanipulável.
Nós tentamos dominar o que não é nosso. Nós tentamos encabrestar aquilo que é poder, aquilo que é inexorável, como criança. Sua glória abala os céus e a terra. Posso escutar um amém? Amém. Sua presença colapsa os sistemas. E os seus olhos são como chama de fogo, me ajuda. Seus pés latão reluzentes, me ajuda. Da sua boca sai a espada. Portanto, pastora Dani, pastora Carol, vocês que ministram adoração, tentem dar um approach na questão do leão que está rugindo. Eu peço empréstimo aqui, a sessão aos pastores, porque o leão não está mais... Escuta só, o cordeiro, ele zela pelo projeto da grande salvação, então ele está lá. O leão, ele zela pelo pátio, pelo habitat dele. Ele está dizendo, isso aqui tem dono. Só que quem está voltando não é nem cordeiro nem leão, minhas crianças. Quem está voltando é aquele que na sua coxa está escrito Kings of Kings and Lord of Lords. E da sua boca uma espada. E ele regerá as nações com vara de chiclete. É isso? Não é não? Ele regerá as nações com vara de ferro. É esse que está aqui, no aeroporto que lhes mencionei. Portanto, o aeroporto abandonado pelos 27 Boeings do Brasil. Eles sabem que eu estou pregando aqui. Deve ter sido por conta disso, pastora, que João entendeu tanto esse encontro, que lá para as tantas, ele recebe a passagem, o bilhete só de ida para Patmos e nunca mais voltou para casa. E coube a João receber toda a escatologia da consumação dos séculos por isso. Não, você não pode brincar com o que Deus te deu. Você não pode flertar com o que Jesus te deu. Você não pode fazer isso. Você não pode blefar com o talento que Ele te deu. E nem com a unção que Ele te percebeu, que Ele te derramou. Você não pode fazer isso. O quarto Siddhartha, eu estou terminando. Você tem a voz. Enquanto eles conversavam, a voz veio chancelar. Repara uma coisa. Eles estavam conversando sobre temores similares, e a voz desceu e disse: oi, vocês estão com dúvida de quem é ele? E a voz dá o recado: é este mesmo. É este. O confronto do presente século, desses tempos de pós-modernismo e de tamanha relativização, é o seguinte, olha para mim. Você diz tudo sobre Jesus, você diz tudo sobre Deus, escuta, você canta tudo sobre Deus, você prega tudo sobre Ele, só tem um detalhe: você não quer parceria com a voz. A voz que disse: haja luz. A voz que chancela os destinos. A voz que traça o caminho. A voz que expulsa o breu. A voz que repreende e alinha os ministérios. Todos eles. É a voz. Portanto, o Brasil neopentecostal é exatamente esse que abandonou o capital da voz. Olha como é que a gente está. A voz que já deu o mapa,
a voz que liberta das heresias, a voz que liberta dos superlativismos, a voz que dá objetivo para a sua existência, a voz que te livra do pós-modernismo, a voz que descansa você na casa do Senhor, a voz que te tira dos paralelos, a voz que rouba, que tira a tua mente para Ele e a torna cativa, a voz, olha para mim, a voz que te coloca no platô correto, a voz que não nos deixe que a gente se perca, a voz que aponta ao Cristo, a voz que cuida da provisão, a voz que altera completamente o nosso coração, a voz que provoca as fusões da nossa natureza daqui com a de lá, a voz que muda o nosso destino para sempre, a voz que derruba as confusões, a voz que repreende as insurreições, olha aí, come on! A voz que estabelece o equilíbrio ministerial, a voz que sintoniza o nosso intelecto com a coisa que é de lá. Ó, Agripas, eu não serei desobediente à visão celestial. Portanto, deixa de ser celestial tudo que se apega às coisas terrenas, tudo que se apega ao transitório, todo enxerto de toneladas de ferramentas, porque a visão celestial começa e termina no Cristo. Já diz o Michael W. Smith, Journey begins and ends in me. A journey begins and ends in me. A jornada começa e termina em mim. A voz que quebra os encantos do gospel, a voz que está repreendendo a gospelândia, a voz que vai cobrar nossos sincretismos, a voz que condena o pseudo-profeta, segura, a voz que denuncia o falso poeta, é para mim, para você, para quem escreve, Ulisses. A voz que nos faz perceber que a gente precisa se cercar e de não imitarmos mais essa confraria que está acontecendo no país, de dominação por todos os lados. Deixa eu falar uma coisa nesse santo altar para eu terminar, pastora. No período das eleições, olha para mim, no período pré-eleitoral, 5 meses e meio antes, até o pós-segundo turno, 2, 3 meses depois, o observatório do movimento pentecostal, lá em Pinheiros, São Paulo, detectou nas redes de compartilhamento, olha para mim, 48 mil profecias que não aconteceram. Nem de um lado e nem para o outro. Você lembra, existe, você tem o observatório da violência, né? Você tem o observatório do feminicídio, observatório da tiro, de não sei o quê. Você tem São Paulo tem o observatório do movimento pentecostal. 48 mil profecias que não aconteceram nem para um lado e nem para outro. Se perceba o tamanho da catarse do negócio, da hecatombe, do desequilíbrio, do descomposto, da perda de capital da voz. A ele ouvi. Se alguma coisa ser curada nessa bela manhã, é a recomposição e a restauração do capital da voz dentro de nós, de cada um.
Ô Livingston, barra tuboleba, porque você precisa escutar a voz, velho. Não, mas meu nome é, mas é Senhor, mas em teu nome eu curei 1 tonelada de enfermos e ressuscitei. Você precisa escutar a voz. Assim, eu não sei se a pastora Dani me convida para voltar e os seus pais, mas eu sei do que eu estou falando para alguém aqui. Antes de você seguir, pare para escutar a voz. Antes de você decidir, pare para escutar a voz. Antes de você discutir, pare para escutar a voz. Antes de impor suas estratégias, pergunte a voz. Antes de estabelecer sua ferramenta, pergunte a voz. Antes de oferecer o seu som, pergunte a voz. Pergunte a voz, come on! Pergunta a voz. Só ela pode nos curar da mamonização do gospel. Só ela pode nos proteger, como diz Tessalonicenses, pastora. Corpo, alma e espírito íntegros na... Só a voz faz isso. Aquilo que vemos agora, vemos por um espelho, mas a voz traça o caminho até para aquele que olha no espelho. Como é que eu termino a minha meditação? Termino assim. Os hangares desses aeroportos aqui, ou deste aeroporto, olha para mim, os hangares, lá neles, estão protegidos. A grande salvação está dentro do complexo de um desses hangares. E o Sindacta está olhando, e a grande salvação está protegida. Não importa os 27 nomes que eu não citarei para guardar esse altar aqui. Mas ali, dentro desse hangar, ninguém mexe no projeto da grande salvação. O outro hangar, a redenção da criação e da criatura, está protegida. Não tenha medo. Ó pequeno rebanho, o Senhor lhes destinou ao reino, e o meu reino não é deste. Eu varei. No outro hangar está protegido o momento do julgamento de Satã. Está lá, vai acontecer. No outro hangar está protegido a data insabida do nosso arrebatamento. No outro hangar está protegido o rebanho do Senhor aqui na terra, que ninguém... Vocês acham mesmo que é para a gente estar batendo biela por causa de Brasília? Ai, Jesus, ai, Senhor, que história, que é isso? Como pode o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus estar ligado à pauta lá de cima? Como é que... Caraca! Sabe o que é? A gente se aparta da voz e a gente cria pressupostos. A gente se aparta da voz e a gente cria textos. A gente se aparta da voz e a gente printa coisas na rede. Está protegido lá no hangar. Que o autor da nossa redenção tem domínio e inspeção da história. Quando eu era menino lá em Barbacena,
que começamos esse movimento, eu termino, pastor. Eu não tinha dimensão de que, ao ser presenteado por Jesus, com a canção, pastor Júlio, Domínio e Poder, eu não sabia que ia dar nisso. Domínio e poder pertencem a Jesus. Banda de voz gravou. Eu não sabia, mas hoje, cascudo, experimentado, dá para entender na minha alma que o domínio da história já está chancelado. Nos hangares celestiais está registrado o porquê que Deus apareceu para esses 5 caras e por que ele apareceu para os demais. Para Abraão, Moisés, Elias, Jacó, Salomão, Davi, Samuel, Ezequiel, Jeremias, Paulo e João, e apareceu o Senhor, e apareceu o Senhor, e apareceu o Senhor. Por conta disso, em último lugar, se o rosto deles, ou os rostinhos deles, estão hipotecados nessa história, olha só, pastor, veja bem, se o rostinho deles, de cada um deles, está hipotecado na história, agora é conosco. O bastão é passado para as nossas mãos. Escutem, obreiros dessa casa. Porque o que nos cabe aqui é orar nessa manhã, e vamos fazê-lo agora, para que a nossa memória recobre, seja resetada em relação à penhora do rosto deles, né, pastor Judson? Nos autos desse processo, porque o rosto deles está lá. O que diz Hebreus, para eu terminar? Portanto, também nós. Portanto, também nós. Hebreus 12. Portanto, também que somos rodeados de uma imensa nuvem de testemunha. Calma, repreenda a sua autonomia já. Cuidado com as saliências, cuidado com as asperezas. Toma muito cuidado, porque o rosto desses caras está lá desde o início. E eles estão lá em cima na torcida, no gramado. E a igreja está aqui, eles... O quê? O céu está lascando em festa, porque o rosto deles está em primeiro lugar. Cuidado, Brasil. Você, Brasil, se fez de muito autônomo, arrogante, petulante, atrevido e áspero. Você abandonou os caras que se encontraram com Cristo transfigurado, Brasil. Dá temor, eu queria não terminar, mas eu sou educado. Aí a gente ora. A gente ora para pedir a Jesus que nosso... Olha para mim, olha só que coisa, olha só, pastor, olha só que coisa, pastor. A gente precisa orar hoje, pastor. Qual a idade do senhor? Aí. Daqui a 3 décadas, o capital dele será um, e o capital dele será outro, e o dela será outro, e o dela será outro. Precisamos impedir agora que o nosso Boeing dê de frente com os hangares, como aconteceu lá no Congonhas,
que explodiu inteiro o avião com 234 pessoas dentro. Precisamos cuidar das nossas aeronaves hoje e olhar para dentro dos hangares e dizer: não posso botar a mão naquilo ali. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, boquinha, o que... Cuidado. Os hangares estão protegidos com todos os pactos do céu. Essa é minha oração para hoje. Para a igreja presente, para a comunidade que vai aqui ser apresentada. Fique de pé, tenha bondade. Ulisses, se a gente quebrar o paradigma, Asaf, eu sei que foi pago. Cara, vou chamar a pastora. Eu peço licença, à igreja, a pastora, o grupo pastoral, para que a gente possa erguer aos céus as mãos por um segundo. A voz, a voz, a voz. There's a voice in the wind who calls your name. If you listen, you'll never be the same. Petra. Há uma voz no vento chamando o teu nome. E se você escutar, nunca mais você vai ser o mesmo. Senhor, nós erguemos nossas mãos aos céus, não mecanicamente. Fazemos isso com sinal de temor e tremor, pois quem levanta as mãos aos céus tem uma bandeira a ser levantada. Todo aquele que hasteava as mãos tinha uma bandeira na mão, representando que o teu reino estava acima das importâncias da terra. Junto com o teu rebanho, ergo as minhas mãos para dizer: por favor, vem restaurar os nossos aviões, os mecanismos, as peças, as importâncias, Senhor. Senhor, derrama do timbre da tua voz no meio dessa igreja e restaura os ouvidos já embrutecidos ou autônomos também, Senhor. Que a partir desta manhã ninguém dê um passo sem escutar a tua voz. Que ninguém faça peripécia nenhuma, nem em teu nome, sem antes consultar a tua voz. Nós temos planos, Senhor, projetos em oração, mas dependemos ouvir a tua voz, a mesma que bradou para eles. Pai, nos entregamos a Ti assim nesta solenidade. Mãos erguidas, rendição, Senhor. Mãos erguidas, rendição. Voltamos a uma estaca simples, aquela que vai nos conduzir a Tua voz de volta. Perdoe o Brasil, perdoe o Rio de Janeiro, perdoe as asperezas, repreenda as arrogâncias, as petulâncias, repreenda Jesus, porque ao olhar para João eu fico sem jeito. Por favor, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Cura-nos nesse momento para a glória do teu nome. E a tua igreja recebe e acolhe com carinho e diz glória a Deus. E aqui eu paro. Sabe uma coisa, pastora? Vou falar para a senhora. Quando o Abacuque diz a Deus: aviva a tua obra, eu escutei a tua voz e fiquei alarmado, não é? Ele diz: olha que doideira.
Isso aqui seria uma segunda pregação, mas não é agora. Mas ele diz assim: aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? É porque no meio da jornada que acontecem os B.O.s. É na caminhada. Pois pelo amor dele nós somos entregues à morte every day. Então, esse é o momento para que Jesus nos cure dos B.O.s ocorridos na trajetória. O mal que você padeceu, a incompreensão que ocorreu, ao espaço buscado, a unção perdida, desperdiçada. Hoje é uma manhã para a cura dos B.O.s. Dos B.O.s. Canta, eu sei